Desligou a live. Eu vou começar de novo aqui, chamar a doutora Malê, tá bom? A gente tava encerrando já. Gente, desligou a live sozinha. Foi, travou bem aí. Travou a live, travou de novo e eu não consegui salvar, desligou sozinha. Mas a Fer estava falando ali, né? É a Fer ou é o Fer, né? Porque eu não enxergo, gente. É o Desculpa se eu Fê. estou usando. É o Fer, É porque eu assim. estou usando, eu tô sem óculos, pessoal. Porque com óculos reflete a luz, aí eu não consigo enxergar a fotinho, entendeu? Coisa de velho. Mas então, só para a gente concluir, estava falando, a Fer ainda comentou a hora que travou a live, comentou que ela está tendo aula de cirurgia, e cirurgia, Fernanda, oi Fernanda, desculpa. E que tendo aula de cirurgia fica impossível mesmo. Não tem como. Só que a gente vai ter que esperar passar essa boiada toda. Só que não dá para ter uma previsão, pessoal. Vocês já perceberam que não dá para ter uma previsão, né? Porque quando a coisa começou, nossa, dentro daqui a uns 15, 20 dias a gente vai ter uma onda. A gente vai estar no pico. Aí o Mandetta apareceu e falou, pessoal, vai dar mal. Esse pico vai aparecer a partir de maio. Olha aí o que aconteceu no mês de maio. No mês de maio, nós chegamos para 25 mil casos. Dá uma olhada qual foi o exponente dessa progressão. E isso, é claro, que existem exames que estavam mais parados e se acumularam para agora, mas o número de mortos que a gente está tendo por dia, ele é real. Então, a gente está num problema sério. Vocês perceberam? Tem uma médica que dá muita entrevista para a Globo News. Ela é uma pessoa muito conscienciosa, eu gosto muito dela. Ela é da Fiocruz, é a doutora Margarete. Doutora Margarete fica só em casa. Ela faz todas as entrevistas dela de casa. Uma vez ela foi para o estúdio da Globo para fazer uma entrevista e eles têm toda uma parafernália lá, mas ela não sai da casa dela. Ela foi infectada. Por quê? Porque a funcionária do lar trouxe Covid para dentro de casa. Então, não é só você ir para a rua e para um barzinho que você tem risco. Saiu, foi mais desatento com a máscara e apareceu máscara de tudo quanto é tipo. O cara tá usando máscara bonitinha que não tá cobrindo nada, a barba inteira tá para fora da máscara. O que adianta usar máscara se tá com a barba? A barba volta cheia de partícula para dentro de casa, né? O cara tá com a máscara e ele abaixa para falar no telefone. E ele bota a máscara para cima de novo. Gente, Usa a máscara no queixo. sabia? Dá pra gente Hã? fazer live de máscara, dá pra gente conversar de máscara, dá pra fazer tudo de máscara, tá? Não interfere em nada, só pra deixar bem claro. É chato pra caramba, é. Mas é chato ficar paramentado no centro cirúrgico. Você às vezes vai fazer uma cirurgia que dura 3 horas, você fica de gorro, máscara, luva e capote o tempo inteiro. Pô, caramba, né? Não pode ser. Então a impressão é que tá trabalhando com um monte de criança mimada ao mesmo tempo. Carol está perguntando a respeito do uso da heparina no tratamento. Carol, a heparina ela tem uma indicação bem importante, porque os caras que fazem Covid, eles fazem CIRS. Quem faz CIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, ativa toda a cascata da coagulação. Tem muito mediador inflamatório e muito aumento de permeabilidade vascular. Esses indivíduos, eles fazem muita coagulopatia. Então, esses indivíduos, eles começam a fazer tromboses e eles podem evoluir para CID. Então, é por conta disso que eles ficam o tempo todo sendo avaliados, porque a hora que as plaquetas começam a cair, esses caras já ficam ligados e já começam a fazer medicação antitrombótica, que é para evitar CID, tá? Então, ela não é utilizada por causa do vírus, mas ela é fundamental para o paciente grave que faz CIRS, tá? Doutor, pra gente, vamos conversar, se alguém quiser tiver mais alguma dúvida,
Mas eu quero saber se a senhora pode ler mais um pouquinho do seu resumo para mim tentar salvar. Se a senhora não puder, se a senhora tiver compromisso, fica tranquila. Não, tá tranquilo. Eu tenho uma palestra hoje, acho que é 7h30, 7 horas. Espera aí, vamos lá. Agora eu vou ter que mudar o meu esquema para cá. Então, eu vou ler meu resumo. Ó, quer ver como eu fiz bonitinho? Ó. Não tá aparecendo a senhora pra gente, doutora. Tá travando ela. Tá. Ó, dá para ver? Não, porque vou te tirar e colocar de novo. Peraí. Se eu tirar a Malê, eu vou colocar ela de novo, porque vai que aparece ela. Porque não tava aparecendo. Só um minutinho, gente. Ah, agora tá aparecendo. Parou de travar a sua tela. Então, ó, deixa eu mostrar como eu fiz bonitinho, ó. Caramba, agora eu não consigo virar. Aqui, ó, ó. Olha! Tá tudo escritinho e, ó, grifado do que é importante, ó. Tem um arquivão aqui, ó. Olha, bastante. Vocês viram também tudo. Depois a Malê vai mandar para mim um PDF, né, do artigo que ela falou e eu vou postar para vocês lá no nosso grupo. Ó, tem alguém aí que vai me ver mais tarde, hein? Que tá aqui já de olho, né? Então, olha lá, ó. Então, resumo da ópera. Então, vamos resumir. Primeira coisa, Winston, o Pug da Carolina do Norte, ele era presumidamente positivo, porque foi um cão que apresentou a presença de vírus, a presença de RNA viral na orofaringe, e ele foi avaliado porque ele apresentou sintomas respiratórios, né? Ele foi considerado como o primeiro cão diagnosticado com SARS-CoV-2, mas eles não conseguiram fazer isolamento viral, nem conseguiram avaliar a resposta de anticorpos por esse cão. Portanto, Winston está isento da culpa da Covid. Ele ficou simplesmente considerado como positivo presuntivo, mas é considerado que ele não teve a infecção por SARS-CoV-2. E, portanto, a gente acaba compilando com isso que entre 5 mil milhões de pessoas humanas é ótimo, 5 milhões de indivíduos humanos infectados no mundo, nós só tivemos 2 cães sabidamente infectados porque fizeram soroconversão. Portanto, os cães não são um problema nessa pandemia e, na verdade, a gente sabe que quem recebe Covid recebe de outra pessoa. Primeira coisa. Então, essa foi a primeira. O outro estudo, que é um pré-print, que é um estudo realizado em La Rioja, no norte da Espanha, avaliou famílias com Covid e os seus animais domésticos. Entraram no bolão 12 cães, 8 gatos, 2 coelhos e um porquinho da Índia. Só uma gata de todos esses animais apresentou positividade, mas mais uma vez ela só foi positiva na RT-PCR da orofaringe. Mais uma vez a gente questiona se isso não era contaminação por ingestão de partículas virais ou de fragmentos virais, uma vez que ela não foi soropositivada e 22 dias depois ela se apresentou como negativa, tá? Mesmo que ela tenha sido positiva, a gente acaba concluindo um número de 11 gatos infectados no mundo, que mais uma vez, em 5 milhões de indivíduos infectados, não significa que eles tenham participação epidemiológica no processo. O baixo número de animais infectados não reflete a gravidade da pandemia, porque o número de animais positivos seriam publicados muito mais rapidamente. Pá, né? Agora, é um estudo que é ruim, ele não foi feito de uma forma muito correta, né? Porque o tempo não teve uma homogeneidade no estudo, mas mesmo assim ele acaba concluindo a mesma coisa que os outros. Testa-se um monte de animais e a maior parte deles, quase que francamente a totalidade negativa, que foi o que aconteceu com aquele estudo daquela grande empresa, que comprometeu 4.850 animais no estudo e todos os animais foram negativos ao longo do mundo. Tá? Mais um estudo na Alemanha, no Instituto Friedrich Leffer, que teve seus resultados anunciados num comunicado de imprensa, avaliando morcegos frugívoros, ferrets, suínos e galinhas. Morcegos frugívoros parecem fazer um papel de reservatório, como a gente sabe que os morcegos fazem, apesar do morcego ter se infectado e transmitido para outro. Os ferrets se dão mal, francamente se dão mal,
eles ficam doentes, eles transmitem uns para os outros, que é uma coisa que a gente já imaginava que ia acontecer, mas ainda não tem aquela corroboração de que eles propaguem para o indivíduo humano, mas que eles sejam muito vitimizados com certeza. E suínos e galinhas zerados. Porco e galinha, pessoal, nada. Porco e galinha, nada. Tá? Então, mais uma vez, os suínos e as galinhas ficando felizes, alegres e contentes ao final de um estudo. E para E muitas pessoas aí, falam, né, doutora, que o ser humano é parecido com o suíno e aí não teve nada, né? então, a gente é muito parecido em várias coisas, mas graças a Deus que os coitados dos porquinhos ficaram livres dessa, né? E aí, como a gente sabe que tem aquela replicação eficiente nos gatos, e apareceram vários estudos agora fazendo comparação de várias espécies, aí eles foram avaliar o que acontece com relação aos cães e verificaram que os cães, na verdade, realmente eles são resistentes à infecção. E avaliando o porquê que eles são resistentes à infecção, primeira coisa a gente sabe que a homologia não perfeita do receptor ECA2, mas a gente sabe que cães e suínos também têm pouco receptor ECA2 expresso no trato respiratório, mas sim receptor ECA2 expresso no trato entérico e muito expresso no tecido renal. Portanto, o vírus replica mal nos cães e nos suínos, e esses animais não têm chance normalmente de ficar doentes, nem de transmitir os vírus, nem um contato muito estreito com outros indivíduos que sejam negativos, tá? E aí eles colocam aqui embaixo que existia pouca quantidade viral nos tecidos relevantes para a infecção por SARS-CoV-2, como pulmão, traqueia e turbinados, sendo 1000 vezes nos cães e 10.000 vezes nos suínos inferiores à quantidade de vírus que a gente tinha em tecido renal. Significa que o tecido renal expressa muito receptor, tecido respiratório expressa muito pouco. Como a via de infecção é respiratória, esses animais eles ficam isentos. Tá? E para a gente fazer a última conclusão que a gente precisa, para quem acompanhou a gente no último tempo, completando esse resumão para ficar gravado, lembrar que na última edição do JAMA, do JAMA, que é o Journal of American Medical Association, eles verificaram aquilo que a gente sempre vem batendo em todas essas lives, que as crianças, elas são resistentes à infecção, porque quanto mais novo o indivíduo, menos expressão de receptor ECA2 eles têm. Quando eles têm muita expressão de receptor ECA2, aí eles ficam mais sujeitos. E esse aumento da expressão só acontece com a idade. À medida que eles vão envelhecendo, esses receptores aparecem. E essa pegada eu tinha falado desde o começo, você é minha testemunha para isso. Verdade. Malê super sacada, né? Como sempre, super didática. Muito obrigada de repetir. Então, a doutora Malê repetiu tudo porque a live sumiu. Então, a gente fez de novo, bem resumido. E a P2, muito obrigada por interagir conosco, falou assim, essa gata poderia ser uma infecção abortiva ou ingestão mesmo? Então, essa pergunta é muito boa. A gente fica na suspeita se não foi só ingestão ou se foi infecção, porque, na verdade, eles demoraram muito tempo para fazer os testes, né? O grande erro dessa compilação desses animais é que tem animal que colheu o teste 8 dias depois dos donos terem ficado doentes, e teve indivíduo que teve a primeira coleta 41 dias depois do indivíduo ter ficado doente. Então já é um furo que a gente tem. O outro problema que a gente pode ter é que eles não se esmeraram muito para fazer os outros testes para confirmar. Sabe, parece aquela coisa que é uma coisa que eu sempre bato. Quem me conhece, quando eu dou aula de infecto, eu sempre bato na mesma tecla. Entendam o que o teste pergunta. Você fazer um teste de PCR, PCR pergunta: tem esse pedaço do vírus aí? A PCR ela não vai perguntar: vocês estão lendo essas 32 mil bases na sequência? PCR pega um pedacinho daqui, um pedacinho daqui, um pedacinho daqui e pergunta na amostra: tem algum desses 3 pedacinhos aí dentro? E o teste fala: tem. Você não sabe se aquele pedacinho foi identificado porque o vírus inteiro está lá e o pedacinho está nele, ou se esse pedacinho está solto porque o vírus está fragmentado. Então, o PCR não te fala se o vírus está vivo ou se o vírus está morto. Tá? Então, esse é um problema que a gente tem.
como você tem uma alta contaminação do ambiente, os indivíduos eles vão ingerindo partículas virais, inalando restos de partículas virais e, eventualmente, essas PCRs elas podem dar positivas. Claro que se você vai pegar PCR na traqueia positiva, vai pegar PCR no pulmão positivo, nós não vamos falar que foi contaminação. Aí já tem que ter tido uma replicação inicial aí na orofaringe. Mas na orofaringe pode ser só contaminação. Então é uma dúvida que resta. A pergunta ela é muito boa, porque na verdade esse animal ele deveria ter feito PCR sucessivas, mas ele deveria ter sido submetido ou ao isolamento viral ou a testes de soro neutralização aí para verificar se esse animal o soro converte, se ele produz anticorpos contra o vírus. Isso não foi feito. Então ele fica naquele limbo que alguns outros cães, ou que alguns outros gatos que a gente discutiu ao longo desse processo ficaram. Mas, mais uma vez, quantos animais nós temos descritos hoje, que é dia 28 de maio? Dia 28 de maio, nós descrevemos 11 animais, no meio de uma pandemia de 5 milhões de pessoas. Portanto, a gente não vai considerar um papel importante dos animais de companhia ainda. A gente continua não acreditando nessa importância. Vamos ver, né, os próximos capítulos, como a doutora Malê sempre fala, né? Nós torcemos para melhorar, mas quando não estão se acreditando na ciência, está muito difícil de tudo isso mudar. Então, eu convido vocês a conscientizarem as pessoas. Essa live eu vou disponibilizar no IGTV, no nosso canal no YouTube, no nosso grupo no WhatsApp. E o arquivo dos documentos, né, dos estudos que a Malê me mandar, eu vou postar lá no nosso grupo no WhatsApp. Para você fazer parte do grupo no WhatsApp, é só entrar no nosso Instagram, no IG do Dia a Dia do Médico Veterinário, que a nossa biografia tem um link. É só clicar lá que você vai ver todas as redes sociais e vai ter o link para o nosso grupo no WhatsApp, que a gente sempre troca informação, conhecimento, falamos sobre eventos. Eu agradeço muito a Malê por sempre estar aqui conosco nas quintas-feiras durante a pandemia. Agradeço você repetir tudo que você tinha falado para a gente deixar gravado para as pessoas assistirem depois. Então, divulguem para as pessoas, tirem um print, marquem a Malê, marquem o Dia a Dia do Médico Veterinário, falando que quinta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo conversando com vocês. A doutora Malê vai estar falando as novidades sobre Covid-19 dos animais. Malê, pode encerrar você. Muito obrigada por tudo. Se cuida aí em São Paulo. E tá frio mesmo. Queria só colocar uma frase para vocês. Me dá um segundo aqui que eu tinha separado ela aqui, que a minha cabeça tá meio bagunçada. Peraí. Claro, fique à vontade. Gente, usem máscara, fazem publicações nesse momento sobre a conscientização, porque é nosso dever. A gente lida com saúde única, humana, animal, né? Então vamos conscientizar, vamos fazer a diferença nesse momento. Eu não sei o quanto vocês gostam de cinema ou não, de filmes ou não, musicais ou não. Eu tenho um filme que ele virou o filme da minha vida, que é o The Greatest Showman, é o Rei do Show com Hugh Jackman, né? Hugh Jackman ele faz o P.T. Barnum, né? O Phineas Barnum, que foi o cara que inventou o circo de tenda, né? E ele inventa o circo de tenda colocando pessoas que tinham deformidades, colocando pessoas que eram párias da sociedade ali dentro. Que a mulher gorda barbada, o indivíduo que era muito alto, o cara que era muito gordo, os indivíduos que tinham pele parecida com pele de crocodilo. Então, aquelas atrocidades, aquelas anormalidades do circo que vocês veem de cartaz de círculo antigo, quem inventou foi ele. E ele conseguiu transformar essas pessoas em pessoas famosas, em pessoas importantes. Então, ele acaba agraciando um pouco a autoestima dessas pessoas. Ele comete alguns equívocos no meio da coisa dele, mas isso todos nós fazemos, né? A gente não acerta sempre, às vezes a gente tenta, de vez em quando algumas coisas passam despercebidas. E ele tem uma frase, que é uma frase que eu coloco no final de algumas palestras, mas eu queria na verdade, dividir com vocês, né? No meio dessa pandemia toda, eu acabei me colocando muito em foco. Mas, na verdade, não é porque eu queria aparecer, não. E você sabe que, na verdade, eu chego aqui, a gente conversa numa boa,
eu me abro numa boa e eu saio. Porque, na verdade, eu sempre luto por conhecimento. Na verdade, é isso. Mas muita gente fica muito incomodada com a minha presença, né? Muita gente se incomoda muito, mas eu não tô nem aí, né? Só para dizer que eu não tô nem aí, mas para dizer para vocês qual é o meu objetivo. Tem muita gente aqui que tem aula comigo, tem muita gente aqui que teve aula comigo e que sabe que isso é uma verdade da minha vida, mas é uma frase do P.T. Barnum que eu descobri, então eu vou querer compartilhar com vocês. Que a arte mais nobre é fazer os outros felizes. Então, na verdade, se eu consigo fazer com que vocês fiquem satisfeitos, ou se eu consigo fazer com que vocês sintam um pouco de alegria quando eu falo, porque eu falo alguma coisa engraçada, quando eu me queimo, quando eu conto que eu gravei o videoclipe com o Menudo, isso para mim já me faz ganhar o dia de um jeito que vocês não têm ideia. Então, o que eu quero, na verdade, é que todos fiquem felizes e que a gente distribua mais sorriso, mais amor, mais carinho, mais fraternidade. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, tá? Mara, Então, eu vou terminar porque eu acho que essa tem que ser a nossa missão, tá? é isso aí. Pense e depois, quinta-feira que vem, nos conte qual é a sua missão, tá bom? A gente vai perguntar isso. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Fiquem com Deus.